11h05, sextando. Em negociação com o Senado, os estados sinalizaram que podem abrir mão da compensação no projeto que estabelece um teto de 17% para o ICMS de bens e serviços relacionados a combustíveis e energia. A gente tem tratado muito deste tema, ao longo da semana. E olha, em troca, o limite da tributação sobre a gasolina seria gradual, começando a valer a partir de 2023. A proposta pode ser votada pelos senadores já na próxima semana. Vamos conversar com a Neila Guimarães, que está lá em Brasília, trazendo os detalhes para a gente ao vivo. Será que essa proposta pode satisfazer os envolvidos? Porque, de fato, ela pode ser gradual, trazendo aí parte da resolução deste problema somente para 2023. Mas quem está pagando caro quer uma resolução, pelo menos, imediata, né, Leila? Bom dia para você. Oi, Jairo. Bom dia a você, bom dia a Marcela e a todos que nos acompanham. Resolução imediata não temos mais reuniões agendadas. Bom, nas reuniões desta quinta-feira entre Fernando Bezerra, o relator aqui no Senado, e também dos secretários estaduais de Fazenda, de acordo com Fernando Bezerra, caminha então a negociação a passos largos. Negociação que será levada então para a pauta da conciliação que está marcada no Supremo Tribunal Federal para o dia 14 de junho. Mas o relator, então, Fernando Bezerra, disse que a votação aqui no Senado Federal pode acontecer na semana que vem, data, então, anterior à conciliação que está agendada no Supremo Tribunal Federal. Bezerra disse ainda que os secretários de Estado propuseram algumas mudanças no texto original do projeto. Eles decidiram abrir mão, então, do gatilho de compensação, onde o governo federal, então, pagaria a conta aí caso os estados perdessem mais que 5% na arrecadação com essa proposta aí do ICMS. Mas, em contrapartida, os secretários pediram, então, uma modulação no ICMS da gasolina. Funcionaria da seguinte forma: o ICMS sobre esse combustível ficaria, então, congelado até dezembro deste ano. A partir do ano que vem, ele seria cobrado, então, de forma gradual. Outra contrapartida que os secretários de Estado pediram foi que o governo federal, então, dê atenção às novas mudanças, então, do setor elétrico e também de telecomunicações já para o ano de 2024, que sejam aplicadas, então, as mudanças já para 2024. Bom, o relator do caso, então, Bezerra, vai ter uma reunião nesta sexta-feira com o Décio Padilha, que é o presidente do CONFAZ, que é o Conselho aí de Secretários de Estado de Fazenda. Reunião que não vai ser aqui em Brasília, será em Pernambuco, então, nessa sexta-feira. A ideia é que Bezerra leve a Décio Padilha, o posicionamento, então, do ministro Paulo Guedes sobre as contrapropostas dos estados. A gente ouviu, então, nesta quinta-feira, o relator Fernando Bezerra. Ele falou, então, a respeito da votação que possivelmente pode acontecer na semana que vem aqui no Senado Federal. Vamos ouvir um trechinho do que ele disse. E hoje a gente teve a oportunidade de poder avaliar cada uma das sugestões. Foram 7 sugestões encaminhadas pelos estados e dessas 7 sugestões, nós acreditamos que é possível avançar em pelo menos 4 dessas sugestões, que tem muito mais a ver com a forma em relação a eventuais dispositivos que foram colocados no texto aprovado pela Câmara e também preocupações que possam evitar a judicialização. Caso esse clima de compreensão, de colaboração possa continuar entre todas as partes envolvidas, é possível que a gente tenha condições de apreciar o nosso relatório, a nossa proposta, entre terça e quarta-feira da próxima semana. Já vamos chamar então a nossa analista de política, Basília Rodrigues. Basília, muito bom dia para você. O povo e a política pedem urgência. Esse projeto gradual não cairia bem agora, pelo menos no aspecto político, né, Basília? Bom dia de novo. Oi, bom dia, tudo bem? É isso, olha, Marcela, Jairo, muito bom dia a vocês, todo mundo que está aí no Live CNN. Os governadores dizem que do lado deles dá para manter congelado o ICMS, né? Esse congelamento do ICMS até o fim de junho. Eles afirmam que, olha,
olha, a gente consegue segurar o ICMS por mais tempo, mantendo paralisado aí a alíquota do imposto até o fim do ano, pelo menos. Mas para o governo federal, para o Congresso Nacional, esta regra, essa possibilidade é insuficiente. As pessoas continuariam a pagar caro pelo preço dos combustíveis. A ideia, então, é fixar uma regra. Tem que ter uma nova regra para o ICMS. Já está valendo aquele projeto de lei que trata da alíquota única do ICMS, está valendo, mas não foi colocado em prática. E também aquela outra regra dos últimos 5 anos para o diesel. É isso que os governadores não querem fazer, mas o governo federal e alguns integrantes do Congresso não abrem mão disso. Por isso, tem em discussão essa outra proposta que trata do teto do ICMS em 17%. O que já dá para dizer está mais avançado nessas conversas? A criação de um fundo de compensação para pagar aos estados sempre que eles tiverem perdas de arrecadação está cada vez mais distante de ser colocada para valer no texto, né? De ser aprovada no texto. Isso porque quando você fala em compensação, se tira de um lugar, tem que colocar de outro, né? Alguém vai sair perdendo se os estados forem compensados. Todo mundo está disputando aí por essa arrecadação que vem em reflexo da alta dos combustíveis, do próprio ICMS. Então, não querem que seja necessário criar ou aumentar impostos para poder suportar esse compensa-compensa, né? Se der para um, vai estar tirando de outro. Alguma regra nova vai sair dessa discussão. Marcela Jairo, aí no Congresso Nacional. Se isso será suficiente para segurar o preço dos combustíveis, está aí um ponto muito sensível da discussão, que é a ineficácia de tudo isso que a gente está discutindo agora, se o preço do barril de petróleo continuar nas alturas lá fora. Então, aí algo que foge do controle dos políticos aqui no país. A gente está falando de uma situação que é agravada pela tensão entre Rússia e Ucrânia, o próprio atrelamento com o dólar, né? Essa instabilidade que a gente tem do preço dos combustíveis pela dependência do preço do petróleo. Então, sobe o status dessa crise e torna difícil a aplicação e a eficácia de qualquer lei que seja aprovada aqui no Congresso Nacional. Um discurso está sendo construído diante de tantas soluções que não dão em nada. O governo federal, nos corredores, a gente tem trazido bastante aqui, já admite, então, o pagamento de um tipo de subsídio, de um benefício a motoristas de caminhão e também aqueles que operam nos aplicativos, né? Ontem, o nosso analista Gustavo Uribe conversou com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e ele disse que não está descartada essa possibilidade, que é possível o pagamento, então, de um subsídio.